Eurodólar intradiário. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Como vemos por aqui, o Eurodólar ontem continuou em forte queda, o dólar em ganhos, podemos ver por aqui o dólar a ganhar, e o Eurodólar a perder. Isto, tal como eu tinha referido ontem, a maior razão, pelo menos o primeiro impacto grande que houve nos preços, teve a ver com a diferença de crescimento económico nos Estados Unidos e na Europa. Enquanto na Europa tivemos 0,1%, baixando dos 0,6% do primeiro trimestre, ainda assim acima do esperado. Nos Estados Unidos tivemos 3% de crescimento económico no segundo trimestre, bem acima dos 2,5% esperados e ainda muito mais acima da contração de 0,5% no primeiro trimestre. Isto deu logo aqui assim um diferencial a favor do dólar e com o euro-dólar a cair. Também tivemos o número privado do emprego do ADP, que dava logo aqui algumas indicações, apesar de ser um número que muitas vezes não é muito representativo do que acontece com os non-farm payrolls, dava logo alguma ideia do que é que poderia ser a reunião da Reserva Federal no final do dia, ao mostrar um aumento de 104 mil novos postos de trabalho, isto depois de uma queda de 23 mil postos de trabalho que foi revista em baixo no mês anterior. Ora, tudo isto deu logo aqui o primeiro mote de venda de euro-dólar. O que veio a seguir foi, e ainda houve aqui assim alguma consolidação de preço antes disso, o que acabou por vir a seguir foi uma Reserva Federal que, tal como, obviamente, todos nós não esperávamos outra coisa que não fosse a manutenção das atuais taxas de juros, dos 4,25, 4,50, mas apesar da dissidência de dois elementos que também já que eram mais do que esperado, tanto Bowman como Waller, que votaram para um corte de 25 pontos, em consonância com Donald Trump, diria eu, eles que foram indigitados por ele também para a Reserva Federal. Ainda assim, a comunicação de Jerome Powell foi bastante mais hawkish do que o esperado pelos próprios mercados, continuando a mostrar a sua independência face a Donald Trump. Quando foi questionado sobre se em setembro o Fed iria cortar taxas de juro, tal como Donald Trump teria antes dessa mesma reunião dado a entender, ele reforçou a ideia da independência da Reserva Federal e, portanto, afastando de alguma forma essa situação. Isto que deu mais ainda força para atingirmos os tais mínimos do euro-dólar aqui a 1,14. Ontem tinha mostrado, creio eu, aqui o Fed Watch Tool, tínhamos aqui a probabilidade de um corte de taxas de juros em setembro na ordem dos 65%, 68%, e hoje o que nós vemos aqui assim é 56% para manter as taxas aqui assim nos 4,25, 4,50, ou seja, é praticamente uma moeda ao ar aqui na próxima reunião entre um corte ou a manutenção das taxas, que agora, para todos os efeitos, em termos de projeções do mercado, probabilidades do mercado, apontam já para a possibilidade do ano acabar com 4 a 4,25, ou seja, um corte de taxas de juros. Isto obviamente acaba por colocar aqui mais peso no euro-dólar. Eu creio que para hoje as coisas poderão ficar relativamente por aqui. Vamos ver o que é que vai acontecer no Core PCE Price Index de hoje. Em princípio, tudo indica que parece que poderemos ter em termos anuais os 2,7%, com 0,3% em termos mensais.
portanto subindo dos 0,2% para 0,3%. Ora, isto continua a colocar aqui, a dar razão a Jerome Powell e, portanto, a colocar mais peso no euro-dólar. Mas depois das perdas verificadas hoje, eu creio que isso acabará por, a não ser que haja alguma coisa a ultrapassar estes níveis ainda, com níveis de inflação, esta medida preferida de inflação do Fed ainda mais alta, eu não creio que possamos ver aqui assim um movimento muito dramático em baixo. E, portanto, aqui assim continuarmos relativamente perto destes níveis. Também vamos ter os novos pedidos de subsídio de desemprego, os semanais, que têm rondado ali à volta dos 220 mil. Vamos ver, esses sim poderão aqui dar mais alguma coisa, na medida em que o mercado poderá começar já a olhar para aquilo que pode sair amanhã, e para mim é isso que vai acontecer, ou seja, o mercado está à espera daquilo que vai acontecer amanhã com os non-farm payrolls. Que obviamente darão o mote para a próxima reunião. É um dos primeiros, temos vários, temos pelo menos duas saídas de números destes, dois números destes antes da próxima reunião de setembro portanto, para já dá de alguma forma uma das indicações ao Fed do que fazer, isto quando o Fed se mantém em dependência de dados, como o Jerome Powell continua a dizer e continuar a afirmar. E, portanto, nesse aspecto, eu acho que o mercado poderá estar à espera do que vai acontecer amanhã. Hoje temos os dados da inflação na Europa, que têm saído relativamente em linha com o esperado, tanto em Itália, tanto em França, e agora vamos esperar por Itália e Alemanha, mas creio que isso não vai ter aqui assim um grande impacto nos preços para hoje, que eu creio que vamos todos estar à espera do amanhã. Bom, voltando aqui à parte mais técnica, trago aqui assim o gráfico semanal para vermos este forte movimento. Isto está a acabar aqui, é de facto um forte sinal de que podemos ter uma correção, se calhar até um pouco maior. Esta correção está bastante pesada, ainda não chegámos aqui assim nem aos 61,8% Fibonacci, que está aqui assim 1,1357 é o próximo grande nível, eu diria, isto ao mesmo tempo que está em conjunto com a média móvel, que vemos aqui assim, a média móvel das 21 semanas, que está a 1,1353, portanto estamos a falar praticamente dos mesmos níveis. 1,1353, 1,1357, à volta daqui dos 1,1350, ligeiramente acima disso. Essa é o grande próximo número, passa a expressão, o grande próximo nível. E foi para isto só que eu vim aqui buscar o gráfico semanal, para termos esta referência dos tais, à volta dos tais 1,1350, porque aqui começa a estar bastante... eu diria, sem chão, não é? Como vemos, o gráfico diário, o euro-dólar está a testar esta área, que está aqui entre os 1,1380, 1,1383 e 1,1453, já abaixo da nuvem de Ishimoku, portanto era um forte suporte que tinha aqui e ele está, vamos ver se ele ontem fechou abaixo da nuvem de Ishimoku. Se confirmar com o fecho de hoje abaixo da linha de Ishimoku, o que temos é, de facto, aqui a possibilidade de termos aqui perdas maiores no euro-dólar. Isto quando os indicadores de momento, tanto o MACD como o RSI, continuam a validar esta tendência descendente, ok? Portanto, vamos esperar. Gráfico de 4 horas, vemos a força que teve este mesmo movimento. Vemos também que continua aqui junto, no RSI, junto da área de sobrevenda, mas com um forte momento negativo, ou seja, esta tendência descendente é bastante forte, está bastante forte e está aparentemente para continuar. O que é que eu vejo aqui? Eu aqui vejo este mínimo de ontem a 1,14, como a referência e como o suporte para já de muito curto prazo.
o quebrar deste suporte, lá vamos outra vez para os 61,8% de Fibonacci do tal movimento que vimos no gráfico semanal, a um 13,57. Por outro lado, ele está aqui em torno deste nível de referência que se encontra aqui nos 1,1446, 1,1450, por isso, a ultrapassar, temos aqui assim esta área de resistência que está entre 1,1503 e 1,1518, portanto ligeiramente acima de 1,15. Isto como a área por excelência das próximas horas, provavelmente aqui assim, para negociar com o euro-dólar negociar. Quando olhamos aqui para o gráfico diário, o que vemos de facto é o preço praticamente coincidente com a média móvel 21, que está a 1,1442, portanto o preço está a 1,1440 neste momento, portanto estamos praticamente em cima da média móvel de 21. Coloquei aqui uma linha de tendência, vamos ver se ela aguenta, se o preço vai cumprir esta linha de tendência, que neste momento está aqui à volta de 1,1470, mais acima temos a média móvel 55 a 1,1511, que é, digamos, a maior, que está ligeiramente abaixo desta área, ou desta linha de resistência, mais forte aqui assim, à volta dos 1,1520, neste momento está aqui 1,1526, 1,1525, digamos assim, como um número mais redondo para trabalharmos. Quando olhamos para o indicador do momento, vemos que continua aqui a validar bem esta tendência descendente do euro-dólar. O MACD está a dar aqui a ideia de que poderá haver aqui alguma correção, mas poderá acabar ou poderá terminar aqui, portanto, nestes tais níveis que eu falo, aqui à volta de 1,1470, 1,1460, 1,1470, quanto muito um pouco mais acima, à volta aqui assim, da tal média móvel 55, que se encontra aqui a 1,15 de 11 neste momento, como referência de uma resistência um pouco mais forte. Para mim, eu acredito que esta tendência descendente será para continuar, embora vamos ter provavelmente aqui assim alguma consolidação mais nestes níveis, digamos quase a fazer este tal triângulo com 1,14, e então se quebrado este tal triângulo poderemos ter aqui sim um tal movimento em baixo, olhando outra vez, uma vez mais para os tais 1,1357 que falei logo no princípio, dos tais 61,8% de Fibonacci no gráfico semanal. Bom, mas como sempre, isto é apenas a minha opinião, a minha forma de ver o mercado e não constitui nenhuma recomendação de investimento. Para hoje é tudo. Desejo a todos o resto de um bom dia, ótimos negócios. Eu, por mim, estarei por cá amanhã, uma vez mais, com um comentário diário ao euro-dólar, desta vez em dia de non-farm payrolls. Até lá!